Por que escolhidos de Deus sofrem tanto? Descubra a resposta que vai transformar sua vida espiritual. Os escolhidos de Deus carregam uma marca que poucos compreendem. Talvez você já tenha se perguntado por que, mesmo sendo fiel, parece que a vida se tornou um campo de batalha constante. Portas que se fecham, enfermidades que insistem em permanecer, traições inesperadas, noites em claro tentando entender onde foi que errou. A grande questão é, se Deus é dono de todo o poder e todo o ouro e toda a prata, por que justamente os seus escolhidos sofrem tanto? Essa pergunta queima no coração de milhares de cristãos e talvez seja também a sua. A verdade é que a dor do escolhido não é sinal de abandono, mas sim de propósito. A Bíblia revela que homens e mulheres levantados por Deus foram conduzidos a desertos antes de viverem promessas. José foi jogado em uma prisão injusta antes de governar. Davi foi perseguido por Saul antes de se tornar rei. Paulo foi açoitado e apedrejado antes de pregar para multidões. Jó perdeu tudo antes de ter sua história dobrada em bênçãos. O sofrimento não era o fim, mas o processo que moldava neles caráter, fé e autoridade. O problema é que quando você está no meio da luta, tudo parece confuso. Você ora e o silêncio responde. Você pede alívio, mas a carga só aumenta. Surge a dúvida: será que minha fé não é suficiente? Será que Deus me esqueceu? É nesse ponto que muitos desistem, porque não conseguem enxergar o propósito invisível por trás da dor. Mas existe uma resposta, e é isso que vamos desvendar juntos aqui. Hoje, você vai compreender que o sofrimento dos escolhidos é um mistério revelador. Ele não é um erro no caminho, mas uma parte do chamado. O que agora parece peso, amanhã se revelará como testemunho. O que hoje te arranca lágrimas, amanhã será autoridade para consolar outros. A dor que você enfrenta é a prova de que você carrega algo maior do que imagina. O mistério do sofrimento dos escolhidos. A Bíblia apresenta um paradoxo que desafia a lógica humana e inquieta até os corações mais firmes na fé. Por que os mais fiéis a Deus são justamente os que mais sofrem? A história de José, por exemplo, é uma das mais impactantes. Um jovem íntegro, que teve sonhos vindos do próprio Deus, mas que antes de ver esses sonhos realizados, enfrentou traição, rejeição, escravidão e prisão injusta. Aos olhos humanos, sua fidelidade não o livrou do sofrimento, mas aos olhos espirituais, cada lágrima derramada era um degrau que o conduzia ao trono do Egito. É assim que Deus age com aqueles que escolhe. Não os preserva das dores, mas usa essas dores como instrumento de preparação para algo muito maior do que eles poderiam imaginar. Jó é outro exemplo que escancara esse mistério. Um homem descrito pela Bíblia como íntegro e temente a Deus, mas que em questão de dias perdeu bens, filhos e saúde. Humanamente, tudo parecia indicar abandono. Até sua esposa e seus amigos questionaram sua fé. Mas a narrativa revela que havia uma realidade invisível acontecendo. Jó estava sendo provado diante do mundo espiritual, e sua perseverança se tornaria testemunho eterno de fidelidade. O que parecia tragédia era, na verdade, palco de um propósito que Jó não compreendia no momento, mas que resultaria em restituição dobrada. O apóstolo Paulo também confirma essa verdade. Ele poderia ser considerado um dos maiores homens de fé que já existiram, mas sua caminhada foi marcada por açoites, naufrágios, prisões e perseguições. Ele mesmo declarou: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Cada cicatriz que Paulo carregava no corpo era prova de que o sofrimento não era sinal de ausência de Deus, mas sim da sua presença sustentadora em meio às lutas. O sofrimento dos escolhidos tem um peso diferente. Ele não é fruto apenas de circunstâncias naturais, mas muitas vezes resultado de batalhas invisíveis travadas no mundo espiritual. Existe uma intensidade maior, porque existe também um chamado maior. Enquanto muitos vivem dores passageiras ligadas às escolhas comuns da vida, o escolhido experimenta dores que moldam seu caráter e expandem sua capacidade de suportar e liderar.
É como se o céu colocasse sobre ele um selo, um peso de glória que só pode ser carregado depois de atravessar fornalhas que parecem insuportáveis. Talvez você esteja nesse exato momento se perguntando por que enfrenta lutas que parecem não ter fim. Você ora, jejua, permanece fiel, mas continua vendo portas fechadas, enfermidades persistentes ou batalhas internas que drenam suas forças. A pergunta ecoa no coração: se eu sou de Deus, por que Ele permite que eu sofra assim? É aqui que precisamos compreender o mistério. A dor dos escolhidos não é acidental, ela é intencional. Não significa rejeição, mas eleição. Não é sinal de que você foi esquecido, mas de que você foi separado para algo que ainda não pode ver por completo. Esse sofrimento que pesa sobre você é como o fogo que purifica o ouro. Ele retira as impurezas, expõe fraquezas ocultas e fortalece áreas que ainda precisavam ser moldadas. O que hoje parece injustiça é, na verdade, treinamento. O que hoje soa como atraso é, na verdade, alinhamento com o tempo de Deus. José não teria sabedoria para governar se não tivesse conhecido a prisão. Davi não teria coração de rei se não tivesse sido perseguido no deserto. Paulo não teria autoridade sobre igrejas inteiras se não tivesse suportado perseguições. Jó não teria testemunho eterno se não tivesse permanecido firme mesmo diante da perda. O sofrimento não era o fim da história de nenhum deles, mas o processo que os habilitou para viver o extraordinário. E é justamente aqui que quero abrir um convite especial. Se você deseja compreender ainda mais sobre esse mistério e continuar recebendo mensagens que revelam verdades ocultas da Palavra de Deus, se inscreva agora no canal. Aqui você vai encontrar conteúdos que fortalecem sua fé, abrem os olhos espirituais e mostram o propósito por trás de cada dor. Porque o sofrimento do escolhido é pesado demais para ser carregado sozinho. E juntos podemos caminhar em direção à revelação e ao consolo que só Deus pode oferecer. O que diferencia o escolhido é que sua dor nunca é em vão. Cada lágrima é registrada diante de Deus. Cada ferida é usada para gerar maturidade. Cada deserto é cenário de encontro com a presença divina. O sofrimento é a marca invisível de quem carrega um chamado eterno. Ele não prova que Deus se afastou, mas que Deus está construindo algo em sua vida que vai impactar muito além do seu tempo e da sua história. O sofrimento como selo de propósito. Todo sofrimento vivido pelos escolhidos de Deus está ligado a um propósito maior. Nada acontece por acaso. Quando olhamos para a palavra, percebemos que cada dor enfrentada por homens e mulheres levantados pelo Senhor tinha uma função específica: preparar, moldar e legitimar o chamado. É como se o sofrimento fosse uma marca invisível que distingue o comum do extraordinário. O ouro só brilha depois de passar pelo fogo, e assim também é com aqueles que carregam uma missão divina. Davi, antes de se tornar rei, enfrentou perseguição, injustiça e humilhação. Ele foi ungido por Samuel ainda jovem, mas demorou anos para assumir o trono. Nesse período, foi tratado como inimigo, precisou se esconder em cavernas e chegou até a fingir loucura para sobreviver. A promessa de Deus já estava sobre ele, mas o sofrimento o manteve em humildade e dependência, forjando nele um coração segundo o próprio Senhor. Aquele tempo de dor foi o selo que confirmou sua vocação. O mesmo se repete com Moisés. Ele foi separado desde o nascimento, preservado milagrosamente das águas, mas antes de libertar o povo, precisou passar 40 anos no deserto cuidando de ovelhas. Essa longa espera o ensinou a depender de Deus, a ouvir a voz do Senhor e a liderar não pelo impulso, mas pela sabedoria. O sofrimento de se sentir esquecido e apagado era, na verdade, o processo que o transformava no libertador que conduziria Israel. O sofrimento funciona como uma espécie de certificação espiritual. Ele valida quem você é diante de Deus e diante dos homens. Muitos querem autoridade sem dor, querem milagres sem cruz, querem honra sem renúncia. Mas o reino de Deus não funciona dessa forma.
O sofrimento é o caminho que distingue os verdadeiros escolhidos daqueles que apenas desejam títulos. Ele não é um acidente, é parte do processo que dá legitimidade ao chamado. Talvez hoje você esteja em um período de humilhação, sendo desprezado ou até desacreditado por pessoas próximas. Talvez você sinta que sua vida não combina com as promessas que Deus já liberou sobre você. Esse contraste gera dor, porque parece incoerente viver escassez quando o Senhor já declarou abundância, ou viver rejeição quando você sabe que foi escolhido. Mas é justamente nesse contraste que está a resposta. O sofrimento é o selo que garante que a promessa não é invenção da sua mente, mas um plano real de Deus que está em curso. É preciso compreender que a dor do processo não invalida a promessa, apenas a autentica. O inimigo não desperdiça energia atacando quem não tem relevância espiritual. Se você sofre, é porque carrega algo grande. As lágrimas que você derrama são sementes que vão florescer em testemunho. O sofrimento que hoje parece insuportável será lembrado como a fase em que Deus forjou em você autoridade para ministrar, aconselhar, libertar e curar outros. E se esse entendimento faz sentido para você, aproveita para se inscrever agora no canal e continuar recebendo conteúdos que abrem os olhos espirituais e fortalecem a sua fé. Assim, cada mensagem será como uma chave que confirma que a dor que você enfrenta é parte do propósito que Deus escreveu para a sua vida. O sofrimento não é o fim, é apenas o selo de que você carrega uma missão. Ele é a assinatura divina que autentica a sua história e prova que você não está vivendo em vão. O mundo pode não reconhecer, mas no céu existe registro de cada passo seu. O peso que você sente não é sinal de rejeição, mas a marca de quem foi separado para impactar gerações. O sofrimento como escola de maturidade espiritual. O sofrimento não apenas confirma o chamado, mas se torna a escola onde o escolhido aprende lições que não poderiam ser ensinadas de outra forma. É nas lágrimas que a fé se aprofunda. É na espera que a paciência é gerada. É na perda que o coração aprende a depender totalmente de Deus. Sem esse processo, a pessoa pode até conhecer a promessa, mas não teria estrutura para sustentá-la. A dor é o instrumento que faz do escolhido alguém maduro, consciente e preparado para lidar com aquilo que Deus quer entregar. Quando olhamos para o povo de Israel, vemos que antes de entrar na Terra Prometida, eles precisaram atravessar o deserto. O deserto não era apenas um espaço geográfico, mas uma escola espiritual. Ali eles aprenderam a confiar no maná que caía do céu, na água que brotava da rocha e na nuvem que os guiava. Foi no deserto que entenderam que a vida não depende de recursos humanos, mas da provisão diária do Senhor. Sem essa experiência, eles chegariam à Terra Prometida sem maturidade, correndo o risco de perder o que haviam conquistado. Da mesma forma, Pedro precisou provar da dor para amadurecer sua fé. Ele era impulsivo, cheio de confiança própria, até que negou Jesus 3 vezes. Esse episódio marcou sua vida profundamente. Pedro chorou amargamente, sentiu a vergonha da queda, mas foi justamente nessa dor que ele amadureceu. Depois disso, tornou-se um dos maiores líderes da igreja primitiva, pregando com ousadia e firmeza. Sua dor o quebrou, mas também o reconstruiu em um nível mais profundo. O sofrimento é também a escola onde aprendemos a enxergar a vida pela perspectiva eterna. Enquanto tudo vai bem, tendemos a focar apenas no imediato, nas conquistas visíveis e nos resultados palpáveis. Mas quando a dor chega, somos forçados a olhar além, a buscar sentido no invisível. O apóstolo Paulo escreveu que as aflições momentâneas produzem um peso de glória muito maior e eterno. Isso significa que cada lágrima é um investimento na eternidade. Cada dor é um capítulo de um propósito que não se limita ao agora, mas se estende para sempre. Muitos confundem sofrimento com rejeição, mas a verdade é que ele é sinal de que Deus está lapidando o coração. O sofrimento ensina a se humilhar, a perdoar, a suportar, a amar, mesmo quando não se recebe amor. São essas lições que constroem maturidade espiritual. E sem maturidade, não há como sustentar uma vida de impacto,
porque qualquer vento de oposição derrubaria a obra que Deus quer levantar. Talvez você sinta que suas lutas são maiores do que pode suportar, mas saiba que o mesmo Deus que permite o processo é aquele que sustenta você dentro dele. A dor não veio para destruir, mas para ensinar. Cada dia de sofrimento acrescenta algo à sua fé, mesmo que você não perceba agora. Mais cedo ou mais tarde, você vai olhar para trás e enxergar que foi nesse tempo difícil que mais cresceu espiritualmente. E se você deseja continuar crescendo nessa jornada de entendimento profundo da palavra e fortalecendo a sua fé a cada revelação, aproveita para se inscrever no canal agora. Assim, você não caminha sozinho, mas segue recebendo mensagens que mostram que a dor não é o fim, mas a escola de maturidade para aqueles que foram escolhidos por Deus. O sofrimento é o professor que ninguém deseja, mas que todos os escolhidos precisam ter. Ele disciplina, corrige, instrui e prepara. É no meio da dor que a fé se torna inabalável, que a esperança se firma no eterno e que o coração é moldado para carregar o peso da glória. A escola da dor não é fácil, mas é indispensável para quem foi chamado para grandes coisas no reino de Deus. O sofrimento como testemunho no mundo espiritual. Existe uma dimensão invisível onde cada lágrima, cada dor e cada batalha travada pelos escolhidos de Deus tem significado. O sofrimento não é apenas algo que você vive aqui na terra. Ele ecoa no mundo espiritual como um testemunho da sua fidelidade. Quando você permanece firme mesmo em meio às provações, está declarando não apenas aos homens, mas também às forças espirituais que sua confiança está no Senhor. Essa resistência se torna uma evidência de que sua fé é genuína e de que você pertence a Deus. O livro de Jó é o maior exemplo dessa realidade. Enquanto Jó perdia tudo o que tinha, existia um diálogo acontecendo nos céus. Satanás questionava a integridade dele, insinuando que sua fidelidade era apenas consequência das bênçãos recebidas. Mas Deus permitiu a prova para que ficasse registrado diante do mundo espiritual que Jó não amava a Deus por interesse, mas por convicção. Cada lágrima que ele derramou, cada palavra de perseverança que declarou, foi um testemunho poderoso diante das hostes espirituais. O mesmo acontece conosco. Muitas vezes, não entendemos por que passamos por determinadas dores, mas a realidade é que a nossa fidelidade no meio do sofrimento está pregando um sermão silencioso. Quando você continua orando, mesmo sem respostas imediatas, o céu e o inferno estão assistindo. Quando você continua confiando, mesmo diante da perda, você está mostrando que sua fé não se baseia no que tem, mas em quem você conhece. Esse tipo de testemunho abala as trevas, porque revela uma confiança inabalável no caráter de Deus. Paulo também enxergava o sofrimento dessa forma. Ele disse que a sua vida era um espetáculo tanto para anjos quanto para homens. Ele entendia que suas prisões, açoites e perseguições não eram apenas experiências pessoais, mas manifestações espirituais de fidelidade que inspiravam a igreja e desafiavam as forças contrárias. Cada cicatriz no corpo de Paulo se transformava em prova de que nada poderia separar um escolhido do amor de Deus. Talvez você não perceba, mas a forma como reage à dor está sendo observada. Pessoas à sua volta estão vendo a sua resistência, mas mais do que isso, o mundo espiritual está testemunhando a sua fé. Quando você continua servindo, mesmo em meio à escassez, está mostrando que seu coração pertence a Deus. Quando você permanece firme, mesmo em meio à enfermidade, está revelando que sua esperança não está nas circunstâncias, mas na promessa eterna. Essa consciência muda a forma como enfrentamos as batalhas. Não se trata apenas de sobreviver à dor, mas de entender que cada passo dado em fidelidade é um testemunho que alcança dimensões que você não pode ver. Isso significa que a sua perseverança hoje pode estar inspirando outros amanhã e calando a boca do inimigo que insiste em acusar. E se essa revelação traz clareza para você, se inscreva agora no canal e continue recebendo mensagens que fortalecem sua fé e abrem seus olhos para compreender que sua vida é muito mais do que aquilo que os olhos naturais conseguem enxergar.
Assim, você estará sempre alimentando sua alma com verdades que sustentam sua caminhada. O sofrimento dos escolhidos, quando suportado com fé, se transforma em um grito de vitória no mundo espiritual. Ele mostra que a obra de Deus na sua vida não depende das circunstâncias, mas da fidelidade do Criador que te chamou. Sua dor está sendo observada e sua resistência está servindo de testemunho eterno de que você realmente pertence ao Senhor. O sofrimento como transformação em autoridade espiritual. O sofrimento não apenas prepara o coração, ele concede ao escolhido uma autoridade espiritual que não pode ser adquirida em livros, cursos ou experiências superficiais. Essa autoridade nasce da dor enfrentada e vencida com fé. Cada batalha que você atravessa se torna uma fonte de sabedoria prática. Cada lágrima derramada gera compaixão, e cada ferida curada se transforma em cura para outros. É por isso que os escolhidos, depois de atravessarem desertos, falam com um peso diferente. Suas palavras não são apenas ensinamentos, mas experiências vividas que carregam unção. Paulo é um exemplo perfeito dessa verdade. Suas cartas não foram escritas a partir de uma vida confortável, mas de prisões, açoites e privações. Por isso, até hoje, elas carregam poder para transformar vidas. Ele não falava de teorias, falava de sobrevivência no meio da dor. O mesmo acontece com você. Cada sofrimento vivido é como um investimento espiritual que gera autoridade sobre aquilo que tentou te destruir. Se você venceu a escassez, pode ensinar sobre provisão. Se venceu a enfermidade, pode orar com fé por cura. Se venceu rejeição, pode abraçar os que estão quebrados. O sofrimento é o laboratório onde Deus forja líderes que não falam apenas com a mente, mas com o coração. Pessoas que nunca enfrentaram dores profundas podem até ter conhecimento, mas lhes falta a profundidade da experiência. Já o escolhido, quando passa pelo fogo, sai de lá com uma voz que carrega autoridade, porque fala daquilo que viveu. É isso que torna a mensagem autêntica, impossível de ser contestada. Veja o exemplo de Pedro. O mesmo homem que negou Jesus 3 vezes, depois de ser restaurado, tornou-se alguém cheio de autoridade. O fracasso do passado não o destruiu, mas o tornou compassivo e forte. Ele sabia como era cair, e por isso pregava com autoridade para levantar os caídos. Seu sofrimento se transformou em poder para edificar outros. Assim é com todo escolhido. A dor que parece fim é, na verdade, a base da autoridade que Deus vai usar para impactar vidas. Talvez você ainda esteja dentro da luta, mas o que você não percebe é que cada dia de resistência está ampliando sua autoridade espiritual. A dor que hoje tenta te calar será, amanhã, a razão pela qual outros escutarão suas palavras. É como se Deus dissesse: eu permiti que você passasse por isso não para te destruir, mas para que sua voz tivesse peso e verdade. O sofrimento é o preço da autoridade. E se você entende que Deus está usando até as suas lágrimas para gerar algo maior, aproveita e se inscreva no canal para continuar recebendo revelações que fortalecem a sua fé e mostram como cada dor carrega um propósito. Aqui, você não anda sozinho, mas descobre que até a sua luta tem valor eterno. O sofrimento, quando suportado com fé, não termina apenas em vitória pessoal. Ele se transforma em uma chave que abre portas para outros. Quem atravessa o vale e sai vivo, carrega a autoridade para guiar outros por caminhos de sombra e morte. Essa é a grandeza da dor dos escolhidos. Ela nunca se limita a eles mesmos, mas se converte em bênção, consolo e libertação para muitos. O sofrimento como caminho para a multiplicação da graça. O sofrimento não apenas molda caráter e concede autoridade, ele também abre espaço para que a graça de Deus se manifeste em níveis que jamais seriam experimentados em tempos de conforto. É nas horas de dor que a presença divina se torna mais real. E é nas situações de fraqueza que a força do Senhor se revela. Paulo declarou que se gloriava nas próprias fraquezas, porque era justamente nelas que o poder de Deus se aperfeiçoava. Isso nos mostra que cada dor é um convite para conhecer dimensões da graça que nunca conheceríamos sem o sofrimento.
A graça não é apenas um favor imerecido, mas também o poder que sustenta, fortalece e levanta. Quem nunca chorou profundamente não sabe o valor do consolo que vem de Deus. Quem nunca enfrentou noites de angústia não sabe o que significa ser carregado pelo Senhor quando as forças acabam. A graça se multiplica sobre os escolhidos porque são eles que mais precisam dela. Enquanto muitos caminham com base nas próprias forças, o escolhido aprende a depender de um auxílio invisível que o sustenta quando tudo parece perdido. Essa graça não se limita a consolar, ela transborda e alcança outros. Pessoas que foram profundamente quebradas pelo sofrimento e restauradas pela graça se tornam canais de restauração. Quando alguém testemunha que suportou a dor e não perdeu a fé, está mostrando que existe um poder maior agindo dentro dele. Isso inspira, fortalece e gera esperança. A graça que desceu sobre um escolhido não para nele, mas se multiplica em todos que têm contato com sua história. A multiplicação da graça também revela a soberania de Deus. Quando tudo parecia terminado para José, a graça o levantou e o colocou no trono. Quando parecia que a vida de Jó havia sido destruída, a graça o restituiu em dobro. Quando os discípulos estavam desanimados com a morte de Cristo, a graça da ressurreição os encheu de coragem e os transformou em testemunhas ousadas. Cada vez que a graça é multiplicada, o que antes era tragédia se transforma em testemunho. Talvez você não compreenda agora o porquê de certas dores, mas pode ter certeza de uma coisa: quanto maior a luta, maior será a medida de graça derramada sobre a sua vida. É como se Deus sempre equilibrasse a balança, permitindo o peso da dor, mas derramando uma porção ainda maior de graça para sustentar você. É por isso que, mesmo caído, você não é destruído. Mesmo fraco, continua de pé. Mesmo chorando, não perde a esperança. E se você deseja continuar descobrindo como essa graça se manifesta na vida dos escolhidos e ser edificado a cada revelação, se inscreva agora no canal. Aqui você encontrará mensagens que fortalecem sua fé e mostram que até as dores mais pesadas carregam um propósito de multiplicação da graça. Assim, você não apenas será sustentado, mas também se tornará testemunha viva do poder de Deus. O sofrimento, portanto, não é apenas prova ou disciplina, mas também o meio pelo qual o céu derrama graça em abundância. Quem atravessa o vale com fidelidade descobre um nível de intimidade com Deus que nunca teria em tempos de facilidade. E esse transbordar de graça não para em você, mas se espalha como um rio que toca e transforma vidas ao seu redor. A dor abre a porta, mas é a graça que enche o ambiente com a presença de Deus. O sofrimento como identidade dos verdadeiros escolhidos. A dor não é apenas um episódio isolado na vida dos escolhidos, mas uma marca que os acompanha e os distingue no meio da multidão. O sofrimento se torna parte da identidade espiritual, um sinal que demonstra quem realmente pertence a Deus. Jesus mesmo declarou que no mundo teríamos aflições, mas que deveríamos ter bom ânimo, porque ele já havia vencido. Isso significa que as aflições não são acidentes de percurso, mas sinais que apontam para uma vida conectada ao propósito eterno. Os apóstolos compreenderam essa realidade de forma tão profunda que chegaram a se alegrar por sofrer em nome de Cristo. Eles sabiam que aquele sofrimento era uma confirmação de que estavam no caminho certo. O mundo não persegue quem está perdido, mas quem carrega luz. O inferno não se levanta contra quem vive no pecado, mas contra aqueles que decidiram andar em santidade. É por isso que o sofrimento é também uma forma de evidência espiritual. Se você enfrenta batalhas que parecem desproporcionais, é porque há algo em você que incomoda as trevas. A identidade do escolhido não é formada em meio a aplausos, mas em meio a lágrimas. Não é nos dias de festa que o caráter é lapidado, mas nas noites em que ninguém vê e apenas Deus conhece a intensidade da dor. É ali, em secreto, que o Senhor imprime em sua vida marcas invisíveis que provam que você é dele. Paulo disse que carregava no corpo as marcas de Cristo, e essas marcas não eram apenas físicas, mas também espirituais, frutos das muitas lutas que enfrentou por causa do Evangelho.
Quando você entende que o sofrimento faz parte da identidade de quem foi chamado, a forma de enxergar a vida muda. Você não olha mais para a dor como algo sem sentido, mas como um selo que prova sua filiação espiritual. Isso não significa buscar sofrimento, mas compreender que ele é inevitável e que em Deus cada luta tem um propósito. Ser escolhido é carregar um peso maior, mas também experimentar uma glória maior. Talvez você se sinta deslocado, como se não pertencesse a lugar nenhum, ou até incompreendido por aqueles que estão à sua volta. Isso também faz parte da identidade dos escolhidos. Eles não se encaixam nos padrões comuns, porque foram separados para algo diferente. O preço é alto, mas a recompensa é eterna. A identidade de filho de Deus é confirmada no fogo da provação. E se você deseja continuar recebendo mensagens que fortalecem essa identidade e revelam os segredos espirituais que muitos ignoram, se inscreva agora no canal. Aqui você não apenas aprende, mas caminha em direção a um entendimento mais profundo da sua vida espiritual e descobre que o sofrimento que carrega é prova de que você foi realmente escolhido. O sofrimento é, portanto, a marca que distingue o verdadeiro do falso, o autêntico do superficial. Ele separa os que apenas falam dos que realmente vivem. O escolhido não é definido pela ausência de dor, mas pela maneira como permanece firme em meio a ela. Essa é a identidade daqueles que foram chamados por Deus. Carregam cicatrizes que o mundo não entende, mas que o céu reconhece como sinais de eleição. O sofrimento como preparação para os tempos finais. As Escrituras revelam que nos últimos dias, a fé dos escolhidos seria duramente provada. Jesus advertiu que haveria perseguições, guerras, fome, terremotos e todo tipo de abalo espiritual e social. Mas ele deixou claro que tudo isso seria apenas o princípio das dores. O sofrimento que o povo de Deus enfrenta hoje é também uma preparação para permanecer firme quando os tempos finais chegarem. Quem não aprende a suportar as dores atuais, dificilmente terá força para suportar o peso das provações que virão. O livro de Apocalipse descreve um cenário onde apenas os perseverantes alcançarão a vitória. Ali, se fala de santos que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro e que permaneceram fiéis mesmo diante da perseguição mais cruel. Isso nos mostra que a dor e o sofrimento não são apenas experiências individuais, mas também ensaios para uma batalha espiritual ainda maior que se desenrola no fim dos tempos. Cada lágrima que o escolhido derrama hoje está fortalecendo sua musculatura espiritual para enfrentar aquilo que está por vir. O sofrimento também serve como filtro espiritual. Ele separa os que estão em Cristo dos que apenas dizem segui-lo. Muitos abandonam a fé diante das primeiras provações porque não entenderam que a caminhada com Deus envolve cruz. Mas os escolhidos, mesmo feridos, permanecem. Eles entendem que o sofrimento não é sinal de abandono, mas de preparação. Assim como um soldado precisa ser treinado antes de ir à guerra, o escolhido precisa ser lapidado nas batalhas da vida para permanecer firme no grande confronto final. É nesse contexto que percebemos que a dor não é inútil. Cada luta que você atravessa hoje é como um ensaio para os últimos dias. Cada vez que você ora sem resposta, mas não desiste, você está sendo treinado. Cada vez que permanece fiel em meio à escassez, você está fortalecendo sua fé. Cada vez que continua acreditando mesmo sem enxergar saída, você está se preparando para tempos em que a fé será a única âncora possível. O sofrimento nos torna vigilantes. Ele nos lembra de que a terra não é o nosso lar definitivo e que precisamos viver preparados para o retorno de Cristo. Quando tudo vai bem, tendemos a nos apegar demais a este mundo. Mas quando a dor chega, lembramos que nossa verdadeira pátria é celestial e que nossa esperança está em algo muito maior. O sofrimento quebra as ilusões temporais e nos alinha com a eternidade. Talvez você esteja cansado das batalhas que enfrenta, mas precisa entender que cada uma delas tem um propósito maior do que apenas o momento presente. Deus está te preparando para resistir até o fim. É por isso que mesmo quando o inimigo se levanta com força, você ainda encontra forças para continuar. Essa resiliência não vem de você,
mas do Espírito Santo que te capacita a perseverar. E se você deseja continuar recebendo revelações que fortalecem sua fé e te preparam para os dias que estão por vir, se inscreva agora no canal. Aqui você encontrará mensagens que vão abrir os olhos espirituais e te mostrar que cada dor que enfrenta hoje é parte do treinamento divino para permanecer firme até o último momento. O sofrimento, portanto, é a preparação silenciosa para a maior batalha da história. Ele não é apenas uma dor passageira, mas um processo que equipa os escolhidos para que possam suportar e vencer nos tempos finais. Quem entende isso, deixa de murmurar e passa a enxergar em cada luta um degrau rumo à vitória eterna. O sofrimento como porta de intimidade com Deus. O sofrimento abre uma dimensão de relacionamento com Deus que não pode ser alcançada de outra maneira. É no Vale das Lágrimas que muitos descobrem a voz suave do Espírito Santo. É nas noites silenciosas de angústia que se percebe a presença consoladora do Senhor. Quando tudo está bem, a tendência natural é se apoiar nas próprias forças. Mas quando a dor chega e todas as estruturas humanas desmoronam, resta apenas uma opção: se lançar completamente nos braços de Deus. É nesse momento que a intimidade é gerada, porque você aprende a depender dele de forma total. Davi compreendeu essa verdade ao escrever os Salmos. Grande parte de suas canções nasceu em meio à perseguição, à solidão e à sensação de abandono. Foi nesses contextos de dor que ele clamou: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Esse versículo, que conforta gerações, não veio de uma experiência de conforto, mas de sofrimento. É a prova de que a intimidade mais profunda nasce da dor mais intensa. O sofrimento retira os excessos e nos coloca em uma posição de vulnerabilidade diante de Deus. Ele quebra o orgulho, desfaz a autossuficiência e nos ensina a dobrar os joelhos. Muitos que hoje vivem uma fé firme e inabalável só chegaram a esse nível porque passaram por desertos que os obrigaram a clamar. Sem a dor, talvez nunca teriam buscado tanto a presença de Deus. Por isso, a intimidade gerada no sofrimento é única e insubstituível. Também é no sofrimento que descobrimos que Deus não é apenas Senhor de milagres, mas também companheiro nas lágrimas. Ele não se revela apenas na vitória, mas também no processo. Aquele que enxuga cada lágrima está presente nas madrugadas em que ninguém mais compreende a sua dor. E é justamente esse tipo de encontro que gera confiança e proximidade, porque você passa a conhecer a Deus não apenas pelo que Ele faz, mas por quem Ele é. Talvez você esteja atravessando uma fase em que parece que Deus está em silêncio, mas lembre-se, é no silêncio que Ele muitas vezes fala mais alto. Quando você não ouve respostas, Ele está te ensinando a perceber sua presença de outras formas. Esse aprendizado só é possível em momentos de dor, porque quando tudo vai bem, raramente estamos atentos a esses detalhes. O sofrimento aguça os sentidos espirituais e faz o coração se alinhar à frequência divina. Essa intimidade gerada pelo sofrimento também se torna inabalável. Quem já experimentou a presença de Deus em meio ao caos não se deixa abalar facilmente por circunstâncias futuras. Essa pessoa sabe que mesmo quando tudo parece perdido, o Senhor continua presente. É esse nível de relacionamento que sustenta os escolhidos até o fim, porque não depende do que acontece ao redor, mas do vínculo interior que foi criado com Deus. E se você deseja fortalecer ainda mais sua caminhada e receber conteúdos que vão edificar sua vida espiritual e abrir seus olhos para mistérios que transformam, se inscreva agora no canal. Assim, você estará constantemente alimentando sua fé e crescendo em intimidade com o Pai, mesmo em meio às provações. O sofrimento, portanto, é a porta pela qual os escolhidos entram em uma relação mais profunda com o Criador. Ele não apenas ensina a confiar, mas também revela um nível de amor e cuidado que só pode ser experimentado por quem passou pela dor. Essa é a herança daqueles que permanecem firmes, uma intimidade com Deus tão forte que se torna impossível viver sem Ele. O sofrimento como revelação do poder de Deus.
O sofrimento, por mais doloroso que seja, se torna o palco onde o poder de Deus se manifesta com maior intensidade. Quando as forças humanas se esgotam, quando todas as portas se fecham e não há mais recurso visível, é nesse exato ponto que o Senhor revela sua glória. A Bíblia mostra isso repetidas vezes. Situações de fraqueza se transformando em testemunhos grandiosos. O Mar Vermelho só se abriu quando o povo de Israel estava encurralado entre o exército do faraó e as águas. Daniel só experimentou o livramento dos leões quando foi lançado na cova. Os 3 jovens hebreus só viram a presença do Filho de Deus na fornalha depois que foram jogados no fogo. É sempre no limite da dor que a mão poderosa do Senhor aparece. Esse princípio continua verdadeiro hoje. Muitas vezes você pede que Deus o livre da dor, mas Ele prefere se revelar no meio dela. Em vez de apagar a fornalha, Ele entra com você no fogo. Em vez de evitar a cova, Ele envia seus anjos para fechar a boca dos leões. O poder de Deus não se limita a impedir a dor, mas se manifesta sustentando, fortalecendo e dando vitória em meio a ela. Essa revelação muda a forma de enxergar o sofrimento, porque mostra que a presença de Deus não é anulada pela dor, mas confirmada nela. O apóstolo Paulo entendeu essa realidade quando pediu que o Senhor retirasse o espinho da carne que o afligia. A resposta de Deus foi: "A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." Essa frase resume o mistério do sofrimento. A dor não é sinal de ausência, mas de oportunidade. É no ponto em que você não pode mais que Ele mostra que pode tudo. O sofrimento se torna o cenário ideal para que a glória de Deus brilhe de forma incontestável. Talvez você esteja enfrentando situações em que já não há nada que possa fazer. Do ponto de vista humano, parece impossível encontrar solução, mas é nesse lugar que a revelação acontece. Deus se levanta como socorro presente na angústia, não para que você confie em si mesmo, mas para que reconheça que todo o poder vem dele. E quando a vitória chega, não há dúvidas. Todos sabem que foi o Senhor quem operou. O sofrimento também revela o poder de Deus, porque nos obriga a sair da dependência das circunstâncias e nos lança na dependência da fé. Quem nunca atravessou a dor, talvez acredite em Deus de forma superficial, mas quem já viveu milagres no meio da tempestade sabe que Ele é real. Essa experiência não pode ser explicada, apenas testemunhada. O poder que se revela no sofrimento marca para sempre a vida do escolhido, transformando cada cicatriz em prova viva da fidelidade divina. E se você deseja continuar recebendo mensagens que abrem os olhos espirituais e fortalecem sua fé, se inscreva agora no canal. Aqui você vai aprender que a dor que hoje te aperta pode ser o mesmo cenário onde Deus vai revelar sua glória. Não se trata de desistir, mas de permanecer firme para ver o sobrenatural acontecendo. O sofrimento é doloroso, mas é também a vitrine onde o poder de Deus se manifesta. Quanto maior a impossibilidade, maior a intervenção. Quanto mais escuro o vale, mais forte brilha a luz. A revelação do poder divino não acontece nos palácios, mas nas prisões, nas cavernas e nas fornalhas. É ali, no limite humano, que o sobrenatural desce e transforma histórias. O sofrimento como ferramenta de purificação interior. O sofrimento não é apenas algo que nos prova por fora, ele também atua profundamente dentro de nós. Quando a dor chega, ela revela áreas ocultas do coração que ainda precisam ser transformadas. Muitas vezes, enquanto tudo vai bem, acreditamos que estamos firmes, maduros e preparados. Mas é na adversidade que nossas verdadeiras intenções, fragilidades e a qualidade da nossa fé são expostas. O sofrimento é como um espelho que mostra quem realmente somos e, ao mesmo tempo, como Deus deseja nos moldar. Jó declarou: "Quando Ele me provar, sairei como ouro." Essa frase mostra a essência da purificação pelo sofrimento. O ouro não é purificado em águas tranquilas, mas em fornalhas ardentes. O fogo retira as impurezas escondidas que não poderiam ser vistas a olho nu. Assim também acontece conosco. Cada dor vivida remove camadas de orgulho, vaidade,
autossuficiência e pecado que estavam invisíveis. O sofrimento, mesmo sendo doloroso, abre espaço para que Deus faça uma obra mais profunda no interior. Essa purificação também nos aproxima da santidade. Muitos se perguntam por que Deus permite que seus escolhidos passem por lutas tão intensas. Mas a resposta está no propósito de tornar seus filhos cada vez mais semelhantes a Cristo. E como Jesus foi aperfeiçoado pelo sofrimento, também nós precisamos ser moldados pelo mesmo caminho. É a dor que nos ensina a renunciar, a perdoar, a ser pacientes e a depender totalmente do Senhor. Cada lágrima se torna como água que lava o coração, retirando aquilo que nos afastava da plenitude da vida espiritual. O sofrimento nos confronta com escolhas que definem quem realmente somos diante de Deus. Você pode se tornar amargo ou se tornar mais humilde. Pode se afastar ou se aproximar ainda mais da presença divina. Essa é a força do sofrimento. Ele não nos deixa no mesmo lugar, nos empurra para decisões que moldam o nosso caráter. O escolhido aprende a ver no meio da dor uma oportunidade de crescimento, entendendo que o processo de purificação é indispensável para carregar a glória de Deus. Talvez você esteja enfrentando situações que parecem insuportáveis e não entenda o motivo. Mas saiba que no invisível, Deus está usando essa luta para purificar sua alma. Cada injustiça que você enfrenta te ensina a perdoar. Cada porta fechada te ensina a confiar. Cada perda te ensina a valorizar o que realmente importa. A dor não é em vão. Ela está moldando você para que sua vida reflita mais intensamente a presença de Cristo. E se você deseja continuar recebendo palavras que iluminam sua caminhada e fortalecem sua fé, se inscreva agora no canal. Aqui você encontrará revelações que mostram que até o sofrimento mais intenso pode se transformar em instrumento de purificação e vitória. Assim, cada batalha se tornará parte de uma obra maior que Deus está construindo em sua vida. O sofrimento, quando visto pela ótica divina, deixa de ser apenas dor e se torna processo. Ele remove o que é passageiro e nos conecta ao que é eterno. O fogo da provação não veio para te consumir, mas para purificar. E quando essa obra estiver completa, sua vida refletirá o ouro puro da presença de Deus, tornando-se testemunho vivo de que a dor não destrói os escolhidos, mas os aperfeiçoa para cumprir o propósito eterno. O sofrimento como prova final da escolha de Deus. O sofrimento acompanha os escolhidos do início ao fim de sua jornada, mas é no clímax da caminhada que ele se torna a prova final da sua eleição. Jesus deixou claro que aquele que perseverar até o fim será salvo. Não se trata apenas de começar bem, mas de permanecer firme, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. O sofrimento, portanto, é a última e maior confirmação de que a fé não se apoia em circunstâncias, mas no próprio Deus. Os discípulos viveram essa realidade de forma radical. Quase todos enfrentaram perseguições, prisões e mortes violentas por causa do Evangelho. Poderiam ter negado sua fé e poupado a si mesmos da dor, mas permaneceram firmes. Essa fidelidade até o fim se tornou a maior prova de que realmente eram escolhidos. O sofrimento não os afastou. Pelo contrário, foi o selo que confirmou sua identidade e abriu caminho para que fossem recebidos na eternidade como servos fiéis. O sofrimento final também funciona como separador entre os que apenas simpatizam com a fé e os que realmente vivem por ela. Muitos podem até caminhar por um tempo, mas no momento em que o peso se torna insuportável, abandonam a verdade. Já os escolhidos, mesmo quebrados e feridos, permanecem. É essa perseverança que prova sua filiação. O sofrimento final não destrói, mas revela quem realmente carrega a marca do Espírito Santo. Na vida de Cristo, vemos o maior exemplo. A cruz não foi apenas um episódio de dor, mas a prova definitiva da sua obediência ao Pai. Ele poderia ter desistido, poderia ter chamado legiões de anjos, mas decidiu suportar até o fim. E por meio desse sofrimento final, a salvação foi liberada para toda a humanidade. Isso mostra que o sofrimento do escolhido não é vazio, mas carrega impacto eterno.
Talvez você sinta que a sua caminhada tem sido longa e marcada por provações. Talvez se pergunte até quando terá forças para suportar. Mas é nesse ponto que a fé é revelada em sua forma mais pura. Permanecer fiel até o fim, mesmo quando tudo parece contrário, é a maior prova de que você é realmente um escolhido. O sofrimento não é um sinal de derrota, mas de que você está sendo preparado para receber a coroa da vida prometida aos que vencem. E se essa palavra confirma aquilo que você já sente em sua jornada espiritual, se inscreva agora no canal para continuar recebendo mensagens que fortalecem sua fé e te lembram de que não caminha sozinho. Cada conteúdo aqui é preparado para que você persevere até o fim e viva a plenitude do propósito que Deus reservou para você. O sofrimento final não é o fim da história, mas a porta que conduz à eternidade. Ele sela a escolha de Deus sobre a sua vida e abre caminho para recompensas que jamais poderiam ser comparadas às dores passageiras deste mundo. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria virá ao amanhecer. Essa é a herança dos escolhidos: suportar com fé, vencer com esperança e ser recebido nos braços do Pai com honra e glória eterna. Senhor meu Deus e meu Pai, eu oro agora por esta pessoa que escutou até o fim esta mensagem. Tu conheces cada dor, cada lágrima e cada batalha que ela tem enfrentado. Nada está escondido diante de ti. E eu creio que até o sofrimento mais profundo tem sido usado para moldar o coração dela segundo o teu propósito. Pai, fortalece essa vida que tantas vezes se sente cansada e sem forças. Derrama sobre ela a tua graça que sustenta, renova a esperança e acalma a alma. Que no meio da dor ela encontre a tua presença, que no silêncio perceba a tua voz e que em cada lágrima sinta o teu consolo. Eu declaro em nome de Jesus que esse sofrimento não será em vão, mas servirá como testemunho da tua fidelidade. Transforma a fraqueza em força, o deserto em aprendizado e a luta em vitória. Que essa pessoa saiba que não está sozinha, porque o Senhor caminha ao lado dela em cada passo da jornada. Que a paz que excede todo entendimento encha agora o coração dela, trazendo descanso e confiança no teu amor. Que ela permaneça firme até o fim, sabendo que a coroa da vida está reservada para aqueles que vencem. Eu oro assim, entregando cada vida em tuas mãos, em nome de Jesus Cristo. Amém.